Fala, meu amigo! Espero que você esteja bem, cara. Eu tô legal. Tenho que confessar uma coisa, hein? Tava esperando esse aniversário de 1 ano pra isso. Sim, garota. Faz um pouco mais de 1 ano desde o primeiro episódio desse lindo podcast. E esse aqui é o 5º episódio. Bota na ponta do lápis aí. A pessoa média hoje em dia, né? Ela espera uma consistência do seu gerador de conteúdo. Apesar de tudo, isso aqui é conteúdo. Não é bom, mas é. A sua 50ª selfie, quase igual a que você postou hoje no Insta, é conteúdo. Infelizmente, é conteúdo. Tempos sombrios, meu amigo. Que tal a gente fazer uma aposta pra ver quantas tangentes eu consigo entrar sem terminar o primeiro assunto nunca? Eu já entrei umas 2 até aqui. Eu aposto que até o final desse podcast aqui, 2 dígitos a gente tá tranquilamente de tangente. O problema disso é que eu preciso ir rebobinando o assunto, né? 1 a 1, até voltar até o original. O elo perdido dos assuntos, o australopithecus da conversa. Tinha um colega meu no colegial que tinha o apelido de Pitecos, inclusive, que às vezes australopithecus, porque ele tinha um visual meio cavernesco, assim, né? Ele tinha umas sobrancelhas grandes. A gente usava Pitecos, porque a sonoridade era melhor, não tinha chance de confundir com o Piteco da Turma da Mônica, que no colegial só quer ser cool, né? Você não quer citar coisas infantis. O Pitecos, aliás, é interessante que ele sempre tomava uma brama e fumava um cigarro antes de entrar pra aula. Que pra mim era inimaginável, né? Uma criança no primeiro colegial. Mas ele ia fazer isso. Rebobinando. Meu conteúdo é mais focado na qualidade do que na frequência, entendeu? Por isso que tantos meses aqui sem o conteúdo pra vocês. O que pode te surpreender, por outro lado, é saber que essa é a qualidade que eu consigo alcançar. E para isso eu digo sim, é isso mesmo. Mas, por enquanto, né? Ninguém é bom de começo. Só aquelas crianças do Raul Gil. Mas aí também elas todas acabam caindo no mundo das drogas ou da igreja. Que é pior, né? Todo mundo sabe do que droga. Eu não consigo prometer que eu vou fazer podcasts em nenhuma determinada data. Então me segue aí no seu Walkman ou no seu Microsoft Zoom para poder saber quando é que vai ter coisa nova. E o meu grande segredo, que eu vou revelar hoje, que só é hoje pra mim, aliás, e o segredo é o primeiro assunto que eu tinha falado, porque só é hoje pra mim, porque você deve estar ouvindo em outro dia, né? É que, apesar das piadas que eu sempre faço no começo, você deve me conhecer como Vitinho do Milharal. Mas o meu nome de verdade é Timothy Denson, o Superman do programa do Faustão. Toca o som, DJ! E aí, uma escala do 0 a 10, quanto você ficou decepcionado com essa intro? Você pode não saber ou não gostar, mas eu escolhi o nome desse podcast porque eu pretendia contar acontecimentos bizarros na minha vida, que são abundantes, né, geralmente. Mas eu percebi que eu sou meio sommelier de bizarrice e sou mais exigente do que eu esperava. Toda vez que eu pensava em alguma coisa pra contar aqui, parecia que não era interessante o suficiente. Então, o nome difícil e não muito bonito que eu escolhi pro podcast vai fazer cada vez menos sentido com o tempo, tá? Se conforme. Eu não criei isso aqui, aliás, porque todo mundo tem um podcast hoje em dia. Você que me conhece, você sabe que a popularização do formato, inclusive, tem um efeito reverso em mim, que sou um portador da síndrome do hipster desde o nascimento. Em 2012, isso 9 anos atrás, 9 anos? 9. Eu comecei a pegar gosto pelo formato. Eu ouvia podcast, tipo esse aqui assim, sem tema, só baboseira, com duração de menos de 20 minutos. O formato mais popular hoje em dia, aliás, são as pessoas já famosas que entrevistam outras pessoas famosas por 3 horas. Nada contra, né? Eu também consumo esse formato às vezes, mas pra quem tá conhecendo agora e já tem dificuldade de entender o que é podcast, é fácil você pegar esse formato de entrevista como um resumo, né, do que é podcast. A pessoa pensa, vou escutar um podcast e vou escutar o Silvio Santos entrevistando o Carlinho da Viola. Mas tem muita gente também que, assim como eu, né, é aquele tipo de pessoa que às vezes é mais quieta, mas quando começa a falar de alguma coisa que gosta, não cala a boca, né? E uso isso aqui como uma válvula de escape pra falar das coisas entediantes que às vezes ninguém no convívio tem saco pra escutar. Eu, por exemplo, sou visivelmente mais nerd que a minha
querida companheira. Então, às vezes eu tenho um acúmulo de baboseira aleatória que eu preciso jorrar pra alguém. Então, talvez eu faça isso aqui. Se você não se incomodar, né? E se não curtir, me manda uma carta. Por que uma carta? Porque as cartas são a nova seleção natural. Ah lá. Se você me conhece bem o suficiente pra ter meu endereço físico, é bem capaz que eu me importe com o que você tem a dizer. Você se importa com o que as pessoas dizem sobre você? Eu sempre tive uma atitude meio new metal dos anos 2000 de I don't give a fuck about my bad reputation. Só que eu nunca tive bad reputation. Eu sempre fui o juiz do grupo, então, por mais que eu tivesse essa atitude, eu nunca tive um real problema do que as pessoas achavam de mim. Que geralmente eu não causava problema nenhum pra ninguém. Também com o tempo e com terapia eu descobri que isso é uma ilusão, né? Eu sempre me importei que as pessoas pensavam sobre mim. Só que algumas épocas eu queria que elas pensassem mal. Tava cansado de ser o bom moço, né? O carinha do amaciante. Tava me importando o que elas pensavam, só que ao contrário. Falando em ao contrário, você já entraram naqueles sites que fala qual a música mais popular de quando você nasceu? Tem vários, tem um que puxa por dia, um por mês, um por ano. As minhas músicas sempre aquelas baladinhas bem melosas de rock, sabe? Do começo dos anos 90. Era uma época interessante. Interessante principalmente no mundo do entretenimento, né? E ainda tinha alguns anos do rock como música pop. Até virar um estilo excluído do mainstream. O que eu nunca vi, na verdade, é um site que te fale o contrário. Tipo, qual é o maior flop musical cinematográfico de quando você nasceu? Provavelmente porque isso não é tão interessante quando saber o que tava bombando, né? Sei lá, eu queria ter essa opção. Excluindo a galera preconceituosa que fala que não se faz mais clássicos musicais ou audiovisuais, você às vezes para pra pensar quando você tá ouvindo ou vendo alguma coisa nova, que isso provavelmente vai ser um clássico, tipo uma música que vai tocar em baladas retrô daqui 20 ou 40 anos, ou um filme que vai ser cult daqui uns 50 anos. Na minha bolha de pessoas, assim, né, próximas, séries são sempre mais populares do que filme. Então isso me faz questionar algumas coisas. É muito mais comum ter filme clássico do que série clássica, hoje em dia, né? Que eu lembro de cabeça. Então, isso pode querer dizer várias coisas. De novo, que as séries não vão se manter como os filmes, né, ao longo do tempo, ou que o cenário mudou um pouco. E as séries, antigamente mais regionais, né, era lembrada pelas pessoas dos países delas, porque globalização, etc. Tipo as novelas daqui e dos outros países, como os Estados Unidos e Japão. E agora, com o streaming, tá uma coisa mais compartilhada. E vai ter séries mais clássicas no lugar dos filmes. E eu consigo ver várias séries serem lembradas no futuro, apesar de preferir filmes. No campo da música, é difícil imaginar que músicas de uns músicos tipo Anderson .Paak, Tyler, The Creator, vão envelhecer mal, sabe? E por outro lado, pegando um gênero semelhante, é difícil imaginar que alguém, além de ser um hipster saudosista, vai ouvir Drake daqui 50 anos. Não são bons exemplos que eu tô dando, tá? Porque eu peguei artistas que, sei lá, já se basearam em estilos que já eram considerados clássicos. Não se tem nada inovador que vai pavimentar um novo caminho de sucesso. Esse também muitas vezes tá na mão dos produtores, né? Tipo, o Louis Bell sozinho fez muita coisa que vai ficar marcada. Andrew Watt também. Mas aí essa minha tangente já tá ficando longa demais e desinteressante demais. Frozen é um filme que tem menos de 10 anos e já dá pra ver um efeito permanente que vai ter culturalmente, né? Dependendo de se é um filme bom ou não, o que você vê de coisa de Frozen aí é brincadeira. Tipo Shrek. Ó, desculpa, mas eu quero falar mais de filme, tá? Porque eu gosto muito desse assunto. E eu acho que eu ainda vou falar muito disso aqui. Se você é como o seu querido Vitinho do Milharal e gosta de estar por dentro desse mundo, provavelmente você já sabe que faz um tempo que tá acontecendo o renascimento do que a gente chama de filme de terror. Depois do final dos anos 90, a gente teve muito pouco filme desse gênero que fosse marcante ou bom. Virou meio um gênero trash, né? Que ninguém investe e daí só sai filme mal feito, premissa absurda, sem sentido, ruim, tosco. Jump scare pra todo lado, horrível. Se você era filme de terror bom, você deve ter reparado, na última década aqui, tá rolando cada vez mais coisa boa.
Mesmo que seja low budget, tem coisa bem criativa, bem escrita, bem feitinha. O Ari Aster, claro, fez os vários dele. Mas ainda é uma parcela pequena das outras coisas boas que eu tenho visto. Então é uma coisa muito satisfatória quando você está assistindo alguma coisa e o escritor consegue amarrar todos os temas e morais de uma forma coesa. Só que para isso precisa de muita prática. E esse aqui é só o meu 5º podcast. Ah lá. Bom, se você me ouviu até aqui, você deve ser uma pessoa com um attention span acima da média atual das pessoas. Porque eu não sou famoso, eu não tô entrevistando ninguém famoso. E hoje não teve nenhuma história de dor e sofrimento pro seu entretenimento. Ou você gosta de mim, ou da minha voz. De qualquer forma, obrigado e me manda dinheiro. Faz assim, pega a lista telefônica, procura Taylor Swift, você vai achar minha conta bancária e me manda uns doll. Eu fui o seu host team e a gente se fala em breve. Beijo, tchau.